Patrocinado pelo Reb Shloime e Mira Greenwald. Essa é uma Sichá no Likutei Sichas, no volume 14, no Parshas Vayetchanan, Sichá de número 1. E na Parshá dessa semana nós estudamos sobre a mitzvah de Shabbos nos 10 mandamentos. A Sichá, ela fala sobre a última Mishnah do Tratado de Shabbos e faz uma pergunta sobre a ordem de um detalhamento que ocorre com o trabalho de Kshira. Depois o Rebbe entra numa grande discussão comparando e contrastando os trabalhos de Kshira e o trabalho de Otzoe, e baseado nessa resposta, o Rebbe vai responder a nossa pergunta original. Depois, como quarta parte da Sikha, o Rebbe vai apresentar em Pnimius Ainyonim, da forma profunda, o significado do começo e do final do Tratado de Shabbos. Em relação às leis de Shabbos, que guardar o Shabbat é um dos Aseres Hadibres, é um dos 10 mandamentos que estão escritos na nossa Parsha, a Mishnah em Masechet Shabbos, ela nos ensina, o Maise Bimei Aviv Sherabi Tzadok aconteceu na época do pai do Rabi Tzadok, o Bimei Abba Shaul ben Botnit, na época do Abba Shaul ben Botnit, Shepakeku et Amaor Betapiach vekashru et amkeida begemi ledá im yesh begigis patei atefach oloi. O que é a história? A história era que tinha uma pessoa para falecer, à beira de falecer. E quando ela falece, ela gera toda a impureza dos mortos. E essa impureza dos mortos se espalha aonde que tem um teto. E aquilo poderia sair, inclusive, da casa pelo teto, já que tinha um teto que cobria uma vila e podia se espalhar para as outras casas, etc. Só que esse teto estava rachado. Então, aqui eles fizeram uma série de medidas, porque quando ele está rachado, se ele tem um buraco, que é um buraco de um tefach, um buraco de um punho, a impureza sai por esse punho, e aí, nesse caso, a impureza não se espalha por todo o teto e por todas as coisas. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram um objeto naquela rachadura para saber o tamanho daquilo que tinha. Eles fecharam a janela, eles fizeram um nó feito com uma grama que não era um nó que durava, etc. E é isso que é a novidade que a Mishnah está trazendo, Midivreim Lamadno, daquilo que eles fizeram, falaram, a gente aprendeu, Shepoikikim, que pode se fechar, o Moididim pode se medir, Vekoishrim Beshabes, e pode se amarrar no dia de Shabbos. Isso explica que em Shabbos, a pessoa poderia até fechar uma janela com uma coisa que é uma tábua que não fica presa, para medir, e pode fazer até uma forma de um nó, que é um nó que não dura. A Gemara aqui está explicando que a única medida que é permitida é uma medida que tem a ver com uma mitzvah. E também o nó que está se referindo é um nó que não somente é para uma mitzvah, mas uma pessoa pode fazer um nó que tenha uma certa sabedoria, que é chamado Kesher Uman, desde que seja not shel kaima, desde que seja não uma coisa que vai durar, não é um nó que ele per si ele dure. Mas, ou seja, para você poder fazer um nó, tem que ser um nó que é um nó que se desfaça, que é um nó que não dure. Contudo, em relação a fechar, que fechar é comparado com construir, que eles fecharam lá a janela, o Tosfos explica, mesmo que não seja por uma mitzvah, você poderia bloquear a janela.
Aqui existe uma pergunta sobre a ordem da Mishnah. A Mishnah fala que primeiro poikikim. Poikikim quer dizer fechou a janela. E depois ele fala moidedim vekoishrim. E depois ele fala se mede e se amarra. O motivo de fechar vir antes é porque primeiro eles fecharam a abertura da janela e depois eles amarraram um utensílio de cerâmica lá no local e através disso eles mediram. Mas se você vai ir pela ordem normal das coisas, primeiro eles amarraram o utensílio de cerâmica e depois, através disso, eles mediram. Então, primeiro o kashrut a mekida e depois eles fizeram a medida. Por que que nesse caso, para saber se tem ou não a abertura de um tefach e se há impureza, ela vai se espalhar ou ela vai sair, etc. A pergunta é por que que a Mishnah não fala essa ordem natural, que primeiro eles prenderam lá e depois eles mediram. A Mishnah fala primeiro mediram e depois prenderam. Elaborando ainda na pergunta, a ordem deveria ser primeiro poikekim, fechar janelas, depois koishrim, prender ou amarrar aquele objeto de cerâmica, e por final moedim, medir, porque essa é a sucessão dos eventos. E mesmo que você vai me dizer que não, aqui não está contando a ordem da história, mas poikekim, fechar a janela, foi dito antes, por causa daquela regra que o Tosfos falou, que quando você tem duas ações, você tem que falar aquela que é a grande novidade, aquela que é a novidade maior. E de fato, poikekim é uma novidade maior, porque poikekim fechar, mesmo quando não se trata de uma mitzvah, você poderia fechar. Então, seguindo essa mesma lógica, ou seja, que a ordem não é a ordem cronológica, mas é da lógica da grandeza da novidade. Então, a grandeza da novidade de amarrar é maior do que a grandeza da novidade de simplesmente medir. Por quê? Porque quando você está medindo, qual é o problema de medir? Não é um ato que você está fazendo. O problema de medir é uma proibição que os nossos sábios instituíram, mipnei sheu maisechol v'zilu Shabbos, porque fazer medidas é um maisechol, é alguma coisa que se faz durante a semana e seria um desrespeito para o Shabbos, mas não que seria um trabalho em específico. Já o caso de fazer nós, quando são aqueles nós que eles duram, isso realmente é um problema. Porque apesar de que não se trata um nó que vai durar, é um kesher sheino shel kaima, é um nó que não vai durar. Isso seria proibido não pela Torá, já que não é um nó durável. Mas midivrei sofrim nikra ze gam ken shel kaima. Pelos sábios, já que se trata de um nó feito com uma certa sabedoria, isso é considerado também como um nó que dura. Ou seja, mesmo que pela Torá, aquilo não seria proibido, mas pelos sábios é considerado semelhante a um nó da Torá. E ele só foi permitido porque se trata de uma mitzvah, etc. Então a novidade do nó é maior do que a novidade da medida. Então se você está indo pela regra de você fala novidade maior na frente, a novidade de tampar a janela, tudo bem, é a novidade maior. Depois vem a novidade do nó. E por último, a novidade da medida. Qual é a lógica da medida ter aparecido antes do nó? Para entender isso, nós vamos começar uma discussão paralela e os frutos, as conclusões da discussão paralela que nós vamos começar, ela vai nos ajudar a compreender qual é a resposta para a nossa pergunta.
Nós aprendemos no começo da Mishnah em Masechet Shabbos que o trabalho de Otzoe, o trabalho de tirar um objeto de um terreno privado para um terreno público ou de um terreno público para um terreno privado, só configura uma proibição da Torá, um Isur Deoraita, se a pessoa fez as duas partes do trabalho de retirar. Quais são as duas partes? Akira e Anocha. Akira quer dizer retirar de um determinado terreno, e Anocha quer dizer colocar num determinado terreno. Mas se a pessoa não fez as duas partes, não foi ela que retirou ou não foi ela que colocou, ela só retirou ou ela só colocou, a proibição não é uma proibição da Torá, a proibição, Isur Midivrei Sofrim, a proibição é somente uma proibição dos sábios. É conhecida a pergunta que existe sobre isso. Por que só fazer a Akira, ou só fazer a Anoche, só levantar o objeto de uma propriedade, ou só colocá-lo numa outra, não é também uma proibição da Torá? Por que seria uma proibição da Torá? Porque isso se chama Hatzi Shiur. Hatzi Shiur quer dizer fazer metade da medida. Sempre que existe uma medida, e a pessoa está fazendo metade daquela medida, apesar de que ele não está fazendo a medida inteira, ele está fazendo sim uma proibição da Torá. A medida inteira é a medida para que ele merecesse a punição. E ao fazer meia medida, ele não vai merecer a proibição. Mas a proibição pela Torá, sim, a pessoa transgrediu. E já que essa é a regra geral, que Hatzi Shur, a Asur Mideoraita, que metade da medida é proibido pela Torá, então por que nós não aplicamos essa regra aqui nesse caso? Se a pessoa só levantou um objeto de um local, é metade do trabalho. Então metade da medida deveria ser pelo menos proibido pela Torá. É verdade que ele não vai ser punido, mas pelo menos a proibição ele transgrediu. A resposta por essa questão depende de entender melhor o que quer dizer Hatzi Shiur, metade da medida. O problema da proibição de metade da medida é quando tudo aquilo que está faltando é a quantidade da medida. Se o problema é quantitativo, uma quantidade menor do que a quantidade estipulada para transgredir a ponto de merecer a punição, também está proibida. Porque o problema é quantitativo. Mas se o problema é qualitativo, ou seja, na qualidade da proibição, a proibição em si não ocorreu, então nesse momento não existe a proibição da Torá, porque qualitativamente está faltando. Aqui também, no caso da Akira e da Anoche, no caso de levantar e colocar um objeto, existe metade do trabalho, porque você não está realmente transferindo um objeto de um terreno para o outro, se você só levantou o objeto de um terreno ou só colocou o objeto no outro. Você não fez a transferência, você fez metade do trabalho, mas não metade da medida. O problema não é quantitativo, o problema é qualitativo, porque aquele trabalho não ocorreu. E aqui a gente pode falar a mesma coisa em relação a um nó que não é um nó que foi feito para ele durar. Quando um nó não foi feito para ele durar, uma parte importantíssima do nó, uma parte sine qua non do nó, ele está faltando, porque o nó é feito al dat sheishaer ken kol zman sheefshar lo liois kayam. Um nó ele é feito para que ele fique assim e fique amarrado todo o tempo que ele está lá. E quando ele não é feito com essa característica, é dado somente um laço que ele vai se desfazer, não existe de fato uma proibição da Torá.
Ah, por que você não diz que é metade da medida? Porque não é simplesmente metade, não é uma questão quantitativa, é uma questão qualitativa. No trabalho está faltando uma coisa fundamental do trabalho, que é dar o nó de uma maneira que ele permaneça lá. E somente isso configuraria uma proibição da Torá. Agora nós entramos numa questão, que é uma questão paralela, mas é decorrente daquilo que a gente falou. No trabalho de Otsoe, no trabalho de retirar um objeto de um terreno para o outro, quando só existe a Kira, que é retirar o objeto, ou só a Noha, que é depor o objeto, nós não vemos que aquilo é permitido no caso de uma mitzvah. Inclusive, como os Mefarshim, eles explicam, a Mishnah, ela estuda para nós o trabalho de retirar um objeto de um terreno para o outro, usando um exemplo de um pobre, de um ani, e de um balabait, de uma pessoa que tenha uma propriedade, e ele estaria dando uma coisa para o pobre. E o que a Mishnah ela nos ensina? Ela nos ensina que isso é proibido. Isso é proibido, ou é proibido pela Torá, ou é proibido pelos sábios, mas é proibido mesmo no caso de ser uma mitzvah. Então, o que a gente está vendo? Que no trabalho de retirar um objeto de um terreno privado para o público, do público para o privado, é proibido mesmo que seja uma mitzvah. Ao passo que no trabalho de dar o nó, aquilo para uma mitzvah, como a gente viu no final do Tratado de Shabbos, é permitido. Então vem a famosa pergunta, por que no começo do Tratado de Shabbos, no caso de retirar um objeto, aquilo é proibido mesmo para uma mitzvah, e no final do Tratado de Shabbos, no caso do trabalho de dar o nó, aquilo é permitido no caso de uma mitzvah. A princípio, os dois são iguais. Os dois não configuram Hatzi Shiur, porque são metade de um trabalho. Então, por que num caso é proibido até para uma mitzvah, e no outro caso é permitido para uma mitzvah? A razão da diferença, apesar de que os dois são proibições pelos sábios, é que a razão da proibição pelos sábios em ambos os casos é diferente. Os sábios, eles fazem às vezes um decreto porque um trabalho pode levar o outro ao outro, ou porque um trabalho é semelhante ao outro. No caso do trabalho de retirar um objeto, o motivo do decreto que os sábios proibiram é porque uma coisa pode levar a outra. Se a pessoa só retirou o objeto de um terreno, é capaz que ele coloque o objeto em outro terreno, e fazendo uma transgressão total da Torá e um Isur Skila. Então os sábios proibiram porque A pode levar a fazer B. No caso da proibição de dar o nó, do que é o quê? O nó, apesar de não ser um kesher shel kayama, não ser um nó durável, que seria essa proibição da Torá, pelos sábios ele é semelhante a um nó durável. Então, por ser semelhante, quando A é parecido com B, os sábios proíbem para não fazer algo similar a B. Não porque A vai trazer B, mas porque é muito parecido, é muito similar. E se a gente vê que ele está fazendo uma, a gente vai pensar que ele pode fazer outra. Então, o que acontece? Já que a proibição do nó não é por causa que você tem medo que ele vai acabar complementando e fazendo uma proibição da Torá, existe aqui uma diferença. O trabalho de retirar é um trabalho que pode acabar causando uma proibição da Torá, e por isso a gente tem que ser mais estrito. Já o trabalho de fazer o nó
é um trabalho que não vai levar a uma proibição da Torá, é simplesmente similar, e quando se trata de uma mitzvah, pode-se ser mais leniente em relação a esse assunto. Mas aqui cabe uma pergunta. Os sábios fizeram um decreto, no caso de Otsoe, no caso de retirar, porque a pessoa pode acabar completando e transgredindo uma proibição da Torá. Por que eles não fizeram também esse decreto no caso do nó, que é um nó que não está durando? Na verdade, a pessoa, quando faz um nó que não está durando, bom, aqui os sábios permitiram no caso de uma mitzvah, porque não tem esse decreto, mas por que não fizeram o decreto? Afinal, um nó que não está durando, ele não precisa nem de um trabalho complementar. Por quê? Porque se a pessoa tem na cabeça dele que ele quer que esse nó dure, a diferença do pensamento dele, da forma dele de encarar o nó, transforma esse nó que não foi feito para durar, num nó que foi feito para durar. Basta o das sheishayer ken leolam. Basta ter o pensamento que vai ficar assim sempre. E isso transformaria aquele ato que a princípio não foi um trabalho total pela Torá, num trabalho total. Então, se é assim tão fácil de transformar A em B, por que os sábios não decretaram no caso do nó, do mesmo jeito que eles decretaram no caso de retirar um objeto de um terreno para o outro? A resposta é entender exatamente qual é o motivo e qual é a lógica da Torá em proibir um kesher shel kayama, em proibir um nó que é um nó que vai durar. Porque o trabalho de kshira, o trabalho de dar um nó, é fazer um chibur veichud de duas coisas. É juntar e unir duas coisas. E uma coisa não pode ser chamada junta ou unida, a não ser quando ele é feito de uma maneira que aquilo vai ficar para sempre. A ideia tem que ser que aquilo está unido e aquilo vai durar dessa maneira para sempre. Ou seja, aquele pensamento que a pessoa tem, que esse nó é um nó que é feito para durar, é uma condição no trabalho de kshira, é uma condição no trabalho de dar o nó. E por isso, se a pessoa fez um kesher, se a pessoa fez um nó, e ele pensou, eu vou durar um certo período e depois eu vou abrir o nó, mesmo que a coisa esteja presa junta, isso não se chama que as coisas ficaram ligadas. Isso não se chama um ichud, isso não se chama um ribur, isso não se chama que houve uma ligação entre uma coisa e outra, porque afinal ele deu um nó para durar um tempinho e daqui a uma hora ele vai abrir. Isso não é ribur e ichud, isso não ligou uma coisa com a outra. E por isso não é categorizado pela Torá como a proibição de dar o nó. E conforme isso, a gente percebe que o pensamento de que esse nó ele vai durar é uma parte principal, é o principal do trabalho de dar o nó. E se falta esse pensamento, não basta fazer todo o resto, não é como dar o nó. E agora a gente entende também por que simplesmente os sábios falaram que um nó, que é um nó igual, mas que o pensamento é um pensamento diferente, não foi feito o trabalho de Kesher Shel Kayama, não foi feita uma ligação. Por quê? Porque ele é só parecido, ele é só formalmente igual, mas está faltando o conteúdo de que vai permanecer unido, que é o que caracteriza o trabalho de ligar, que é o que caracteriza o trabalho de dar o nó. Ao faltar esse conteúdo, que é esse pensamento, é a forma de encarar esse nó não é nó. Esse nó somente é parecido com o nó.
Então eles proibiram por similaridade, e por isso não cabe apenas fazer um decreto, e por isso cabe uma leniência no caso de uma mitzvah. Diferentemente do trabalho de retirar e depositar, onde ao retirar de um local e ao colocar no outro, retirar é metade do trabalho da transferência, colocar é metade do trabalho da transferência. São realmente partes de uma ação que é um todo. Agora nós podemos entender a nossa pergunta original. Por que a Mishnah primeiro fala moededim, fala medir, e depois a Mishnah fala koishrim, fala dar o nó? Nós vimos o quê? Que dar o nó sem intenção que aquele nó dure, isso daqui não é a proibição da Torá em Shabbos, e, na verdade, é só uma proibição dos sábios, porque é parecido, externamente pode ser parecido. Então, na verdade, não está havendo a infração do Shabbos, ou não pode ser uma coisa que vai levar à infração do Shabbos. Nesse caso, a mensuração, apesar de não ser, tirar a medida, apesar de não ser um trabalho da Torá, mas ele é proibido pelos sábios, por quê? Ele é proibido pelos sábios porque ele é um maiserhol, é uma coisa que não combina com Shabbos, é uma coisa de dias da semana, e de certa maneira tem um zilzul Shabbos, e está se menosprezando o Shabbat. Mas o que? No caso de uma mitzvah, acabe fazer uma leniência. E essa novidade é uma novidade muito maior do que a novidade em relação a dar o nó, porque em relação a dar o nó, na verdade, não existe uma proibição da Torá, porque esse nó não é um nó com a intenção de que ele dure. E não sendo um nó com a intenção de que ele dure, ele não é a proibição da Torá, ele é somente similar à proibição da Torá, ele é parecido com a proibição da Torá. E a novidade de permitir fazer a medida é uma novidade maior do que a novidade de permitir fazer o nó quando se trata de uma mitzvah. Agora nós vamos passar para a explicação em Pnimius Hainyonim, segundo a parte profunda da Torá, inclusive trazendo alguns ensinamentos para a nossa vida, etc. Por que a Mishnah ela fala que por causa disso nós podemos fechar, nós podemos medir, nós podemos prender? Por que ele não fala é permitido fechar, é permitido? Ela fala tudo no presente. Nós fechamos, nós medimos, nós prendemos. Por que ele está falando tudo isso no presente e não fala de uma forma infinitiva? É permitido fechar, é permitido medir, é permitido prender. De uma forma profunda, quando nós começamos, agora nós vamos explicar de uma forma profunda o que é o começo do Tratado de Shabbos e o que é o final do Tratado de Shabbos e a ligação entre eles. Quando nós começamos com o trabalho de Shabbos, o primeiro trabalho que foi estudado pela Gemara foi o trabalho de Otzoe, o trabalho de retirar de um terreno para o outro. Por quê? Porque espiritualmente falando, isso mexe com o seguinte: existe um terreno que é chamado Reshut Yachid, o terreno do que é o terreno particular. Mas o terreno particular simboliza o terreno do Yechido Sheloilam, daquele que é no mundo todo. E esse aqui é Deus. E esse é o terreno particular. Você tem coisas que estão no terreno de Hashem. E está se tirando coisas do terreno do Yechido Sheloilam, daquele que é o no mundo, e está levando isso para o Reshut Rabim.
e está se elevando naquele terreno que é o terreno que pertence a muitos. Um mundo que é cheio de clipot, que é cheio de ocultamento, é um mundo de divisão. Então, o primeiro problema, a primeira proibição que a gente vê em Shabbos é tirar do terreno do e levar para o terreno do muitos, tirar do terreno do Hashem Echad e levar para um mundo onde a gente vê a pluralidade ao invés da singularidade. E é assim que começa o tratado de Shabbos. Já o tratado termina falando, e é muito importante ver como o tratado termina, porque tudo vai segundo termina. E ele vai aqui trazer um ensinamento geral sobre Shabbos em relação a todos os detalhes, como veremos a seguir. É explicado em uma série de locais que existem diferenças em 3 períodos diferentes no dia de Shabbos. Na noite de Shabbos, o que está ocorrendo, segundo a Kabbalah? A subida do poder da majestade divina, dos mundos de Briá, Yetzirá e Asiá, que é Biá, os mundos da criação, até o mundo de Atzilut, que é um mundo onde tudo é infinito, que é a origem do poder da majestade. Durante a semana, o poder da majestade divina desce, e ele desce até o mundo da criação. E por que ele faz isso? Esse poder da majestade de Hashem, para fazer birurim, para refinar o mundo material. E os birurim, a refinação do mundo material, sobe até o mundo de Atzilut. Mas quando chega no dia de Shabbos, o poder de Malchut, ele sobe e ele vai até o mundo de Atzilut, e lá ele brilha a partir de Atzilut, Malchut brilha em Biá. Já no dia de Shabbos, o que acontece? Além de que a Malchut, a majestade de Hashem, ela estava brilhando em Biá, o poder de Zô, o poder das emoções divinas do mundo de Atzilut, brilha também no mundo da criação, em Briá, Yetzirá e Asiá. Quando chega na hora de Mincha em Shabbos, que Mincha é chamado Raiva de Koraivim, é a vontade de todas as vontades, naquele momento esses poderes se unem, o poder de Zera Ampim com o poder de Malchus, e eles brilham juntos. E esse é o motivo porque nas orações de Shabbos, quando a gente está de noite, a gente fala, ao falar do dia de Shabbos, Ve'anuchu ba, vão descansar nela. O Shabat é chamado de uma forma feminina, porque está brilhando o poder de Malchut. Quando chega a manhã de Shabbos, a gente fala, Ve'anuchu boi, a gente vai descansar nele. O Shabat é chamado no masculino. Por quê? Porque brilha o poder masculino de Zerampim. Mas quando chega na oração de Minchá de Shabbos, a gente fala, Ve'anuchu bam, vão descansar neles. Por quê? Porque o poder de Malchut se junta com o poder de Zeirampim e ambos brilham juntos. E já que ambos brilham juntos, o Shabat tem um caráter plural, Ve'anuchu bam, eles vão descansar neles. Agora vamos ver o que acontece no mundo com o dia de Shabbos. Quando chega a noite de Shabbos, há uma subida nos mundos que é chamada Aliyat Olamot. E o poder de Malchut, ele vai para o mundo de Atzilut. E de lá ele brilha para Biá. De lá ele brilha na criação. O que isso significa? Que todas as klipot, todos os fatores de ocultamento de Hashem, eles são pteilot, eles se anulam já a partir da noite de Shabbos. E é isso que a gente fala na oração que recebe Shabbos. Durante os dias da semana, Malchut desce até o mundo da criação.
E o objetivo do poder de Malchut no mundo da criação é refinar o mundo. E para refinar o mundo, Malchut se encontra com Klipot. E as Klipot são importantes, não estão anuladas durante os dias da semana. Mas quando Malchut sobe para o mundo de Atzilut, e no mundo de Atzilut não existe nada negativo, o mundo está num estágio onde as Klipot elas estão totalmente anuladas. E é por isso que a subida dos mundos que ocorre no dia de Shabbos acaba causando Bitul HaKlipas. E isso está ligado com o trabalho da pessoa. Como nós sabemos que através do trabalho da pessoa, a pessoa, de certa maneira, ele vira um sócio de Hashem no ato da criação. É isso que falaram nossos sábios, ele vira um sócio para Kodesh Baruch Hu no ato da criação. E entre as explicações que existem sobre isso, o Mamar Azal eles falam que que o vento do norte ele não pode dar a volta completa. Por quê? Porque o lado norte ainda está aberto. O lado norte é o lado da onde vem as Klipot, que Mitzafon, vai Teorá, etc. Deus nos livre. Mas no dia de Shabbos, o trabalho da pessoa chega a um ponto que o Malchus, ele sobe para Atzilut, e ao subir para Atzilut, as Klipas sim estão anuladas, e ao estar anuladas, o lado norte sim está completo. Ou seja, o nosso trabalho que começou tendo problema no lado norte, agora tem o lado norte resolvido, está tudo completo. E na hora que está tudo completo, nós fizemos a nossa parte. E através disso o homem se transforma um sócio para Kodesh Baruch Hu no ato da criação. Isso ocorre já na noite de Shabbos, no momento de Kabbalah Shabbos, fazendo Shmira Shabbos, e nesse momento brilha a luz de Malchus. Em seguida, no decorrer do dia de Shabbos, brilha uma luz mais elevada ainda, que é a luz de Zod e Atzilus, que são as Midas que estão acima de Malchus. E depois brilha uma luz superior ainda, que perante aquela luz, os poderes de Zod e de Malchus, eles se juntam, e é esse poder que se junta, que é o que se fala, que une eles, e por isso vem a Nuhubam. Agora sim nós estamos a ponto de responder as perguntas e estudar o final do Masechet Shabbos. Por quê? O final do Masechet Shabbos é qual é o resultado desse trabalho de Shabbos. O trabalho de Shabbos começou com a preocupação de não fazer o Tzoe, de não levar do Reshut a Yochid para o Reshut Arabim, etc. Mas, quando você faz todo o trabalho de cuidar o dia de Shabbos, você faz com que o mundo sofra 3 tipos de elevação. E essa é a recompensa por esse trabalho. E os 3 tipos de elevação são simbolizados nas palavras com que vamos concluir o trabalho de Shabbos. E como se faz isso? E exatamente nessa ordem. Como que é que se faz? A primeira etapa é poikekim, fechar a janela. Na noite de Shabbos, quando os mundos sobem e quando as clipas se anulam, aquela janela que estava aberta do lado norte para ter as clipotes e as coisas negativas, o que a gente faz com essa janela? Poikekim, a gente fecha essa janela. A segunda coisa é que a gente, e essa é que Malchus vai brilhar a partir do mundo de Atzilus. E qual é a próxima coisa? A próxima coisa é o dia de Shabbos, quando as Midas lá em cima elas começam a brilhar.
as emoções do mundo de Atzilus. E por isso, já que a gente tem a revelação de Midas, o Tratado de Shabbos continua dizendo Moededim. A gente usa as Midas de Atzilus, porque elas começam a brilhar no dia de Shabbos. Finalmente, o que acontece quando chega a hora de Mincha de Shabbos? Brilha uma luz tão elevada que as Midas de Shabbos, Zeirampim, com o poder de Malchus, eles se unem e viram uma coisa só. E isso é aquilo que se chama Koishrim. A gente junta o poder de Malchus com o poder de Zeirampim. E aí o que acontece? Isso revela que por trás de todo o universo existe só um Reshut HaYochid, um terreno único, que ele pertence ao Yechido Shel Olam. Por isso o trabalho, por isso todo o Masechet Shabbos, ele começa preocupando, será que dá para tirar do Reshut HaYochid para o Reshut HaRabim? Como que termina o Tratado de Shabbos, não se preocupa que a gente que vai ter solução, e a solução é Poikekimu Moedim Vekoishrim, e todo o universo vai se revelar um universo do que é um grande Reshut HaYochid, que ele pertence ao Yechido Shel Olam, ao Hashem Echad.